Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Roberto. Se você ainda não é inscrito ou inscrito, por favor, se inscreva, deixe o seu like e ative o sino de notificações. Hoje vamos abordar mais uma vez, como sempre, sobre narcisista. Esses seres aí que perturbam a gente no dia a dia, que não deixam a gente viver em paz, né? Que não estão contentes com a própria vida e querem estragar a vida dos outros. E na sociedade está repleto, tanto o pequeno como o grande, como o bonito, o feio, o rico, o pobre, enfim, tá repleto. E a gente precisa aprender a lidar com esse tipo de gente. E lá na Bíblia mostra como identificar narcisista, como se precaver desses seres, e a Bíblia nos abre os olhos, nos orienta como nos defender, nos proteger desses seres, porque eles são ferozes. Pois é, gente, por acaso algum de vocês já passaram pela vida de atrair só pessoas ruins para a vossa vida? Já só atraíram tranqueira para a vossa vida? Eu, por exemplo, a minha vida quase inteira eu só atraí gente com más intenções. Eu fui um imã, atraí sempre essas pessoas. E eu trazia qualquer tipo de pessoa para minha casa, por eu ser uma pessoa carente, por eu ser uma pessoa por falta de um desejo de aprovação. Então eu sempre atraí esse tipo de pessoas e eu achava que todas as pessoas eram boas. Eu não conseguia ver por que eu estava atraindo aquelas pessoas. E depois de muito sofrimento, me aproximando da Bíblia, fui entendendo por que eu estava atraindo esse tipo de pessoa para minha vida. Eu vivia buscando a aprovação das pessoas na sociedade. Eu ia atrás delas, às vezes por me sentir sozinho. E aí qualquer pessoa que eu encontrava, quando me lisonjeava, me elogiava, eu acreditava que era verdadeiro aquele elogio deles. E por mais que eu apanhasse, que eu me prejudicasse, eu ainda ia atrás deles. Eu estava cego, eu não tinha uma visão do que realmente eram essas pessoas. Eu acreditava que elas faziam aquilo porque era o jeito delas serem. E eu aceitava toda essa imundícia na minha vida. Depois que eu tomei consciência, de fato, que eu caí na real, eu comecei a me afastar. Mas eu precisei chegar no fundo do poço para me afastar delas. E foi através do fundo do poço que eu comecei a recorrer à Bíblia, a me atentar às palavras da Bíblia, a obedecer, a ser obediente às palavras da Bíblia. E comecei a fugir dessas pessoas, comecei a me opor. Existem as palavras doces, elogios, sutilezas, delicadezas. São ferramentas para a gente poder se relacionar saudavelmente com as pessoas. Porém, os mais perversos, os mais mentirosos, eles usam dessa ferramenta para manipular as pessoas. Portanto, a gente precisa estar atento a elogios, a delicadeza, a muita bondade. A gente precisa estar atento a essas pessoas. É necessário sim que a gente use essas ferramentas para poder se comunicar, para poder se relacionar com as pessoas, porque de maneira grosseira é difícil estabelecer relação com as pessoas. Mas a gente não precisa se diminuir como um lixo, porque às vezes a gente mesmo se diminui como um lixo, como nada. Portanto, a gente acaba sendo uma pessoa carente, buscando aprovação de pessoas na sociedade ou em qualquer outro lugar, na própria casa. Às vezes a gente busca aprovação do nosso parceiro, da nossa parceira, e diante disso, a gente se humilha. Então, se a gente se atentar à palavra da Bíblia, ela nos esclarece, nos abre os olhos para como devemos agir diante dessas mentiras. Lá em 2 Timóteo 3, descreve muito bem as pessoas que se mostram com compaixão, com sinceridade. Elas mostram misericórdia, elas aparentam ser misericordiosas, mas no fundo não. No fundo elas são mentirosas. Então demorou muitos anos para mim me restabelecer, me encontrar e me afastar definitivamente dessas pessoas. Não buscar mais a aprovação das pessoas, encontrar
em Deus, na Bíblia, a verdadeira compaixão, a verdadeira misericórdia para comigo, para com os seres humanos, está lá. É lá que a gente começa a se dar o valor, mesmo que a gente às vezes passe por dificuldade, mas se a gente seguir firme, com o tempo a vida começa a fluir, as coisas boas começam a acontecer na vida da gente. E aí só pessoas boas nos procuram, porque até então só pessoas ruins me procuravam, só me procuravam pessoas a fim de me usurpar, de aproveitar de mim, e eu achava que isso era normal, eu achava que o errado era eu. De fato, eu era errado mesmo, né? Eu estava errado sim, por ser uma pessoa carente, ingênua, em acreditar sim que a maioria das pessoas são verdadeiras, e a Bíblia nos mostra que não, que nem todas as pessoas são boas, que a maioria delas são pretensiosas, manipuladoras e só nos procuram a fim de nos causar prejuízo, só nos procuram a fim de aproveitarem das nossas fraquezas. Então a Bíblia, ela nos diz como devemos agir. Aos poucos vamos entendendo. Eu recomendo que quando você ler a Bíblia, palavras que você não entendeu o seu significado, procure no dicionário o significado de tal palavra, para aos poucos você ir praticando, aos poucos você vai adotando um comportamento o qual a Bíblia nos requer, nos pede. Aí sim estamos obedecendo a Deus, porque obedecer a Deus, ao contrário do que muitos pensam, não é viver no paraíso. Obedecer a Deus é muitas das vezes pesado. Precisamos mudar de uma vez nosso comportamento, nossa conduta diante da sociedade, parar de procurar a aprovação das pessoas nas ruas, reconhecimento, e nos atentar mais para a nossa vida. Então, meus amigos, minhas amigas, se atente à palavra da Bíblia, que é a única verdadeira que quer o nosso bem realmente. Porque na sociedade é raro. Eu acredito assim que as pessoas que querem o bem da gente, elas não se aproximam da gente. Quem se aproxima mais da gente são as pessoas que nos querem mal. Elas não cuidam da própria vida e para elas é um prato cheio quando encontram alguém enfermo, adoecido, para poder aproveitar, abusar. Elas adoram pessoas frágeis, pessoas que não conseguem se impor. Eu quero fazer um vídeo aqui, estou trabalhando aqui para fazer um vídeo de como eu consegui me afastar. Demorou anos para me afastar definitivamente, porque até então eu fui alvo, eu fui um imã, eu atraía pessoas para aproveitar de mim. Eles não me deixavam em paz, eles viviam na porta da minha casa me convidando para o mal e eu ia. Eu era uma pessoa simples, ingênua e acreditava sim que as pessoas queriam meu bem. Como eu estava ocioso, uma pessoa sem objetivo, sem propósito na vida, eu caía nos laços da maldade. Então, se você ainda não tem um propósito, um objetivo na sua vida, que o objetivo e o propósito da sua vida seja estruturar-se emocionalmente, se fortificar, aprendendo a dizer não, a se impor, que o seu propósito seja cuidar de você, que seu propósito seja melhorar como pessoa. A gente precisa de se relacionar com a sociedade, com as pessoas, mas a gente precisa estar cheio de entendimento, bastante conhecimento, para poder se relacionar com a pessoa certa. Lá na Bíblia diz que a gente precisa ser sábio e desviar do mal. E na Bíblia diz que o simples ele não desvia, ele vai de encontro. É o que eu fazia. Muitas das vezes eu ia de encontro com o mal. Eu era usado, abusado, aproveitado por pessoas de má intenção e no dia seguinte eu ia de encontro com elas. Então demorou muito tempo para mim cair minha ficha. Precisou doer bastante para eu tomar coragem e enfrentar. Como eu disse, eu quero fazer um vídeo aqui. Qual foi a atitude que eu tomei, a maneira como eu me comportei para poder aos poucos me afastando. E isso não significa que eu estou isento de me relacionar com a maldade, né? Agora eu já tenho uma ideia na minha cabeça, gravado na minha mente, como eles agem. Agem com astúcia, com mentiras e com aparência muito delicada, são sutis em te explorar.
eles te gabam, te elogiam. Muitas das vezes eles mostrando-se arrependido e às vezes até pedem desculpa, pedem perdão, mas é tudo mentira. E a gente conhece a pessoa não pela que ela fala, mas pelas atitudes, pelo comportamento diante da sua pessoa. Você percebe quando a pessoa te respeita ou não. Quando você passa a conhecer a Bíblia e respeitar e obedecer a Bíblia, você começa a ter um entendimento de como eles agem. Para a gente poder se afastar realmente dessas pessoas. É doloroso, não é fácil você se isolar, né? Evitar, porque a princípio a gente precisa se isolar e se afastando aos poucos de muitas pessoas. Até pessoas que não tem nada a ver com o peixe, que não são maldosas, vão às vezes sofrer com a gente, mas a gente precisa adotar esse comportamento, um novo comportamento. Isso significa nascer de novo, uma vida diferente. Eu ainda hoje vivo num lugar o qual eu sou bombardeado por pessoas insensatas, mas eu consegui arrumar meu cantinho mais escondido e fico mais em casa e evito me relacionar com muitas pessoas. Evito muito. Este é o caminho, não tem outra saída. Eles não têm piedade, não têm compaixão, não têm misericórdia da fraqueza do ser humano. Então é esse o vídeo. Se você gostou, se inscreva, deixe o seu like e até o próximo vídeo. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês.